Olá, minhas lindas, minhas amadas, mulheres mais que vitoriosas, mulheres referência. Nessa manhã eu tô passando aqui para compartilhar com vocês o nosso devocional de hoje, o meu devocional presente diário com o tema marido, né? Hoje já estamos no finalzinho do mês de setembro, né? E não vou me prolongar muito, mas eu gostaria de passar aqui e compartilhar com vocês essa passagem que está no livro de Oséias. Vocês que têm a sua Bíblia aí, pega aí a sua Bíblia correndo. Gente, é uma palavra assim, é um livro que quase não se pregam, né? Mas é uma passagem muito forte mesmo, aonde a gente consegue verdadeiramente ver quão grande é o amor de Deus para com as nossas vidas. Quão grande é a bondade e a misericórdia do Senhor. Para vocês que não sabem, eu vou estar compartilhando com vocês aqui, o livro de Oséias vai ser no capítulo 2, versículo 13 e 16, tá? Mas vocês podem estar lendo Oséias do capítulo 2 em diante, tá? Até o versículo 20, ok? E o que acontece? O livro de Oséias, ele é um livro onde ele relata uma história trágica de amor de Oséias com a sua mulher Gomer. É isso mesmo. É uma história trágica de amor. E isso a gente trazendo para os nossos dias, trazendo para a mensagem que o Senhor deixou para nós através dessa passagem, através desse livro, que é o amor de Deus para com a minha vida, para com a sua vida, o amor de Deus para com as nossas vidas, mesmo nós ainda sendo infiéis. A misericórdia e a bondade do Senhor, ela é infinita, né? Por tão situações que muitas das vezes nós fazemos, nós nos pegamos praticando, e isso não foi diferente com a história de Oséias e Gomer. Então, o que acontece? O ministério de Oséias, ele durou aproximadamente 40 anos. Oséias foi um profeta que ele recebeu um chamado de Deus para casar com Gomer. E Gomer era uma mulher infiel. Como uma mulher infiel é toda aquela que o Senhor tem chamado, o Senhor tem resgatado para fazer a sua vontade, e mesmo assim ela tem traído a vontade de Deus, ela tem traído o propósito que Deus tem para com a sua vida. E diz assim, no período que Oséias viveu em Israel, que foi o período de aproximadamente o período que durou o seu ministério, o seu chamado, Oséias, ele viveu no mesmo tempo dos profetas Amós, Isaías e Miqueias. E com isso, já era previsto que Gomer era uma mulher infiel. E mesmo assim, Deus decretou, ele ordenou que Oséias se casasse com ela. Gente, seja bem-vinda. Veja bem, o quão grande é o amor e a fidelidade de Deus quando Ele tem um propósito a se cumprir nas nossas vidas. Deus, quando Ele chamou Oséias para casar com Gomer, uma mulher infiel, Deus, Ele não mediu esforços, porque a gente vai ver aqui nesse livro várias passagens, vários relatos que Oséias dava oportunidade para Gomer se consertar, para Gomer viver uma vida direita, para ser uma mulher honesta, e mesmo assim ela voltava a se contaminar. Mesmo assim ela voltava a se encontrar com seus amantes. E com isso, a gente pode ver que no final, graças a Deus, né? É o que Deus ele tem preparado para as nossas vidas. Graças a Deus, o casamento de Oséias com Gomer, ele foi redimido, né? E diz assim, a princípio, Gomer foi um homem que foi separado por Deus para casar
Oséias foi um homem separado por Deus para casar com Gomer. Enfim. E no entretanto, trazendo Gomer novamente para casa, Oséias casou com Gomer. Gomer voltou a se prostituir. Gomer voltou a adulterar. Gomer voltou a adorar a outro Deus. E com isso o casamento de Gomer e Oséias foi desfeito. Quantas das vezes você recebe a oportunidade de você se reconciliar com o Senhor, de você voltar a ter uma vida de busca de intimidade para com Deus, e você não reconhece o que Deus tem feito na sua vida? Você não dá valor, você não valoriza a bondade e a fidelidade de Deus quando Ele te concede essa oportunidade de você estar adorando a esse Deus fiel. E diz assim: e trazendo de volta a sua casa, oferecendo à sua esposa perdão, restauração e insistindo que ela permanecesse fiel. A experiência de Oséias com Gomer ilustra a mesma experiência de Deus para com Israel. É a mesma experiência que Deus tem para com a minha vida e para com a sua vida, quando ele foi lá e nos resgatou do Egito. Quando Ele foi lá e nos trouxe, nos tirou lá do lamaçal do pecado para hoje estarmos em sua presença. Quantas vidas têm voltado atrás, têm aberto mão de tudo aquilo que o Senhor tem decretado, tem preparado para a sua vida? E diz assim: Oséias alertou sobre a severidade e o julgamento causado pela infidelidade de Israel. Muitas das vezes Deus te concede a oportunidade para você estar na casa dele, para você estar ouvindo a sua palavra, para você estar recebendo o perdão de Deus, a restauração de Deus, a fidelidade de Deus. E mesmo assim, você sabendo das causas, sabendo dos transtornos, sabendo da experiência que você vai ter, que não vai ser boa, se você continuar nessa vida de pecado, nessa vida de devassidão. E mesmo assim, você não quer se consertar, você não quer se arrepender. E Deus, pela sua bondade, pela sua infinita misericórdia, concede alguns Oséias para estar te alertando, para estar te despertando do propósito, da fidelidade que Deus tem para com você. E com isso, Gomer voltou a deixar Oséias por causa dos seus amantes. O que tem feito você hoje abrir mão do Senhor, abrir mão dos propósitos que Deus tem para com a sua vida, para estar adulterando contra a vontade de Deus? E foi isso que Gomer praticou. E através dessa passagem, você pode analisar que pela infinita fidelidade de Deus, Gomer, ela recebeu o perdão e a restauração de Deus, e com isso ela pôde voltar para os braços do Pai. Ela pôde voltar para os braços do seu marido. Porque aqui o tema de hoje é marido. E como Oséias falou com aquele povo, que servisse aquilo de exemplo, era um discurso prático de Oséias para que pudesse despertar não só aquele povo Israel. Ele tinha como exemplo a sua esposa Gomer, uma mulher infiel que teve filhos nascidos de outros homens, filhos nascidos mediante o adultério. E mesmo assim, teve o seu casamento com uma ilustração viva da fidelidade, da bondade e da provisão de Deus para com a vida daqueles que Ele tem um chamado, daqueles que Ele tem um propósito. E mesmo assim, por um determinado tempo,
Gomer se contaminou com outros homens. Gomer, ela não estava simplesmente satisfeita com tudo o que o seu marido estava lhe dando. Porque ali naquele momento ela foi recebida por Oséias, um homem fiel, um homem temente a Deus, um profeta de Deus, a qual estava ali para obedecer a palavra de Deus, o propósito de Deus, que era conceder perdão e restauração para com Gomer. Os israelitas foram infiéis e preferiram adorar a Baal, a outros deuses, deuses falsos. Então, nesse texto aqui, Oséias casa com Gomer. E Gomer é a figura de Israel, quando Deus concede oportunidade para esse povo receber, viver uma novidade de vida. E diz assim: Israel tinha abandonado seu verdadeiro marido. Você, mulher, você tem um marido. Você foi chamada para ser mulher de Deus, para viver para Deus, para viver segundo os seus propósitos, para viver segundo os seus mandamentos. Sabemos que existe o casamento hoje, o matrimônio entre homem e mulher. Mas também nós sabemos que aqui nessa live, você que vai estar assistindo esse vídeo, existem mulheres que hoje estão sozinhas, por escolha, por situações, mulheres que foram abandonadas pelos seus maridos, que foram seguir a sua vida como eles achavam que devem seguir. Mulheres que hoje se encontram viúvas. Então saiba você, mulher, que você foi chamada para ser mulher de Deus. E Deus, Ele é o seu marido. Foi o que Deus fez quando Ele colocou Oséias na vida de Gomer. É um simbolismo do compromisso de Deus com Israel. Amém? E diz assim: Israel tinha abandonado seu verdadeiro marido para viver com outro. Então você, mulher, que foi chamada para ser mulher de Deus, não abra mão do seu propósito de viver para com Deus. E era ao amante que dava ofertas de gratidão. Veja bem, Gomer, ela dava ofertas de gratidão aos seus amantes, depois de Deus ter preparado para ela um esposo, um marido que a amasse, um esposo que dava-lhe bens, que lhe dava uma casa, que lhe dava uma estrutura familiar, e mesmo assim ela abandonou por outros homens, por outros amantes, e lhe dava ofertas de gratidão, mesmo sabendo que não receberia bem nenhum dos seus amantes. E na realidade, tudo que ela recebia, a bondade de Deus, era do Senhor, vinha do Senhor. E muitas das vezes a gente deixa de adorar a Deus, a gente deixa de agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito para com as nossas vidas, e deixamos de agradecer a Ele, estamos adorando a outros deuses. Estamos agradecendo muitas das vezes mais ao homem do que o que Deus tem feito por nós. Nós precisamos ser mais gratas ao Senhor. E diz assim, que tudo isso vinha de Deus. Amém? Por isso Deus retiraria o seu favor. Tem certas circunstâncias que Deus ele vai deixando acontecer na sua vida. Ele vai te abençoando, Ele vai tendo misericórdia, mesmo você errando, mesmo você pecando, mesmo você adulterando. Mas vai chegar um momento que o próprio Deus, Ele vai retirar o favor que Ele tem feito sobre a sua vida, né? E dessa forma você vai passar, você vai ter a oportunidade de reconhecer verdadeiramente o seu real marido, o seu real Deus, o verdadeiro Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele é um Deus verdadeiro. Este amor tão grande da parte de Deus manifestou-se na pessoa de Jesus Cristo, quando Deus enviou o seu único filho,
Jesus Cristo, seu unigênito, por amor a mim e a você. Foi uma forma de Deus manifestar o seu amor pelas nossas vidas, nos concedendo essa oportunidade, essa possibilidade de recebermos o perdão de Deus. E hoje a noiva de Deus compõe-se de que são aceitos como base na fé em Jesus Cristo. Então, se hoje você é uma noiva de Cristo, você foi chamada, você foi separada para servir a Deus, para viver para Deus, para fazer o querer de Deus, saiba que você hoje está esposada, você é noiva do nosso Senhor Jesus. Na realidade, todos os seres humanos, na sua essência, nasceram como infiéis debaixo do pecado. Porém, o Senhor, Ele nos concede essa oportunidade todos os dias para estarmos nos reconciliando com Ele. E essa tarde eu quero dizer para você que essa é uma oportunidade de você estar se reconciliando para com o seu marido. Amém, minhas lindas? Essa é uma oportunidade. Não fique adulterando, não faça como Gomer. Aceite o chamado, aceite a oportunidade que Deus tem te dado, como Ele deu a Gomer, aquela mulher infiel, aquela mulher que foi adquirir filhos com seus amantes, e mesmo assim o seu marido Oséias, um profeta de Deus, a recebeu de volta, a tomou de volta. A paz do Senhor, missionária. Mesmo assim, por toda a infidelidade de Gomer, sendo uma mulher adúltera, Oséias, um homem de Deus, um profeta de Deus, que tinha amor no seu coração, Deus confiou a ele essa missão. E você nessa tarde se reconcilie com o Senhor. Aproveite essa oportunidade que Ele está te dando. Deixa de ser uma mulher infiel, passa a ser fiel a esse Deus que te ama, que deu o seu único filho, Jesus Cristo, por amor a você e a mim, quando nós ainda éramos infiéis. Prefira o Senhor. Não vá buscar outros deuses, não vá adorar outros deuses, e procure viver uma vida de fidelidade para com Deus. Hoje o nosso tema do devocional é marido. Oséias foi um profeta de Deus, separado por Deus, recebeu um chamado de Deus para estar recebendo Gomer, uma mulher infiel, uma mulher adúltera, para estar casando com ela, para estar lhe dando um lar, para estar lhe dando uma família, para estar lhe dando uma estrutura. E mesmo assim ela foi infiel, ela adulterou, mas graças a Deus pelo seu amor, pela sua bondade, Gomer, ela encontrou oportunidade de arrependimento. Gomer, ela teve a oportunidade de voltar para os braços do seu marido. Quantas vidas têm partido nesse mês? Quantas vidas têm se suicidado? Nós sabemos que estamos no fim desse mês de setembro, um mês de prevenção ao suicídio. Quantas mulheres que têm vivido uma vida adúltera, longe do Senhor, adulterando contra o seu marido, adulterando contra o seu Deus, e tem partido sem paz e sem salvação. E Deus, Ele tem nos concedido no dia de hoje essa oportunidade de estar nos reconciliando com o nosso Deus, rompendo com os nossos próprios desejos e buscando viver uma vida de fidelidade, uma vida de comunhão para com o Senhor, uma vida junto do Senhor, procurando fazer a vontade do Senhor, agradando ao Senhor e não a si mesmas. Muitas das vezes você é uma mulher, para viver uma vida fiel para com o Senhor, você vai precisar romper com o seu eu, vai precisar romper com a sua vontade da carne e do seu pensamento para viver uma vida digna, porque é tudo isso que o Senhor tem reservado para as suas amadas, para as suas noivas, para a glória de Deus. E com isso, nessa tarde, eu quero desde já te apresentar essa oportunidade, esse presente que o Senhor tem te concedido, para que você venha voltar para os braços do Pai. Assim como nós vamos finalizar essa live, vamos finalizar esse devocional com alguns versículos
que, graças a Deus, Gomer, ela se reconciliou com o Senhor e ela verdadeiramente ela tomou posse do seu marido, Oséias, para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Essa é a oportunidade que Deus está te concedendo. Se por algum momento você está passando por alguma adversidade na sua vida, você está vivenciando algo ruim, alguma tempestade, algum deserto, saiba que é uma oportunidade que o Senhor está lhe dando para que você venha se arrepender, para que você pare de acender incenso a outros deuses e venha adorar esse Deus fiel. Eu vou estar lendo com vocês aqui Oséias capítulo 2, versículo 13, que diz assim: castigá-la-ei. Preste atenção. Se você hoje está vivenciando algo ruim, você está dizendo assim, Deus está me castigando porque eu agi dessa forma. Saiba que o Senhor, ele só repreende, ele só corrige aquele que ele ama. Então tome esse castigo que hoje você está passando aí, essa luta que você está vivenciando, como uma correção de Deus, para que você venha viver como uma esposa direita, uma esposa honesta, uma mulher fiel, uma mulher temente a Deus, uma noiva de Cristo. E não como a Gomer do passado. Aceite essa oportunidade que o Senhor tem te concedido hoje, esse Oséias que Deus colocou aí na sua vida, para estar te ajudando, para estar te capacitando, te libertando, te ajudando a você a caminhar em viver uma vida de fidelidade para a glória de Deus. E diz assim: castigá-la-ei pelos dias dos Balaíns. Não vá adorar outros deuses, não vá atrás dos amantes. Fuja de tudo aquilo que vai te tirar da vontade, do centro da vontade do Senhor, nos quais lhe queimou incenso e se adornou com seus pendentes e das suas joias e andou atrás de seus amantes. Mas de mim se esqueceu. Não esqueça-se do Senhor. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto. Saiba que se hoje você está vivendo um deserto, é com a permissão do Senhor, para que você possa verdadeiramente receber um novo de Deus. E lhe falarei ao coração. Essa oportunidade que Deus está te concedendo hoje, aí esse deserto que você está passando, essa adversidade, essa tempestade, saiba que é uma oportunidade de Deus falar ao seu coração, como ele fez com Gomer, em Oséias capítulo 2, versículo 14 e 15 diz assim: e lhe darei as suas vinhas, dali e o vale de Acor, com porta de esperança. Há uma esperança. Não está tudo acabado. Existe uma esperança. Aleluia. Glória a Deus. E ali cantará como nos dias de sua mocidade e como no dia em que subiu da terra do Egito. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E naquele dia, diz o Senhor, tu me chamarás meu marido. Você não vai ser mais uma adúltera, você não vai ser mais uma mulher só. Você vai ter um marido e você vai chamar de meu marido. E não me chamarás mais de meu Senhor. Vai chamar ele de meu marido. E da sua boca tirarei os nomes dos Balaíns. E não mais me lembrará desses nomes. Tudo que você vivenciou vai ser eliminado, vai ser excluído da sua vida, vai ser apagado para a glória de Deus. E naquele dia farei por eles aliança com as feras do campo e com as aves do céu e com os répteis da terra, e da terra quebrarei o arco e a espada e a guerra, e os farei deitar em segurança. E desposar-te-ei comigo para sempre, desposar-te-ei comigo em justiça, e em juízo, em benignidade, e em misericórdia, é pela justiça, pelo juízo, pela benignidade e pela misericórdia de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, que você vai estar desposada com o Senhor para sempre. E desposar-te-ei comigo em fidelidade e conhecerás o Senhor.
Se até aqui você não conhecia esse Deus, tome posse que hoje ele vai desposar-te para com Ele. Por amor a ti, em justiça, em juízo, em benignidade, em misericórdia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E de hoje em dia, para sempre, você está reconciliada para com Deus. Louvado seja o nome do Senhor, né? E assim foi o que o Senhor ele fez através de Oséias para com a vida de Gomer, né? E assim nós já podemos adorar esse Deus, podemos louvar ao Senhor pela sua bondade, pela sua fidelidade, que nós somos mulheres de Deus, nós temos um marido. Se você se encontrava aí desposada, se você se encontrava aí sem um marido, sem um esposo, viúva, ou aguardando no Senhor, saiba que você está casada. Existe uma aliança de compromisso de você para com esse Deus que é fiel. Amém, minhas lindas? Louvado seja o nome do Senhor. E que você possa nessa tarde reconhecer o seu real marido, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O nosso Deus que é fiel e poderoso para fazer infinitamente mais do que nós estamos pedindo ou pensando. Amém, minhas lindas? E desde já eu quero concluir esse nosso devocional de hoje e quero convidar você, minha linda, minha amada, para estar na nossa live hoje, aí no Instagram, Mulher Mais do que Vitoriosas, às 18h07. Nós estamos aí fazendo a maratona com a leitura do livro de Salmos. Se você não teve a oportunidade ainda de ler todo o livro de Salmos, vem correndo, vem pra cá. Vamos entrar nessa, na maratona da leitura do livro de Salmos. Amém? Beijos, minhas lindas. Fiquem com Deus e a paz do Senhor para vocês. Tenham uma tarde abençoada, porque eu preciso chegar lá na empresa. Preciso dar uma assistência lá hoje também, em nome de Jesus. Amém?